amados e minhas amadas, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas aulas de direito, em especial na disciplina Direito Penal, no qual nós já estamos iremos hoje dar a 39ª aula. Na nossa 38ª aula, nós falamos dos crimes contra o casamento, que está inserido no Código Penal, no seu título 7º, da parte especial do Código Penal. No seu capítulo 1, está os crimes contra o casamento, do artigo 235 ao 240 do Código Penal. E hoje nós iremos falar, no título 7 dos crimes contra a família, nós iremos tratar dos crimes contra o estado de filiação, que está previsto no artigo 241 ao 243 do Código Penal. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição, dê seu like, deixe aí seu like e façam comentários para que eu possa melhorar o conteúdo da aula, certo? Neste ponto vocês estariam me ajudando muito, certo? No melhoramento do conteúdo das aulas. Iniciemos. Os crimes contra o estado de filiação está previsto inicialmente no Código Penal, no seu artigo 241, que diz assim, que assim dispõe, né? Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente, pena de reclusão de 2 a 6 anos. O objeto jurídico deste crime diz respeito aos delitos que colocam em risco a estrutura jurídica da família, em que dolosamente, pela ação do agente, ele procura destruir o liame familiar, de sorte que o ordenamento jurídico ele tende a prender e a fazer com que pague pelo crime, certo? O indivíduo que pratica tal ato criminoso. E nesses casos, o próprio Estado que tem o intuito de proteger, de dar proteção especial à família, né? A tutela desses crimes, esses crimes eles são tutelados especialmente pelo estado de filiação, bem como a própria fé pública dos documentos inscritos no registro civil. A ação nuclear do crime, ele consiste no verbo promover, ou seja, o de provocar, diligenciar, requerer a inscrição no registro civil de nascimento inexistente. Considera-se inexistente, tá? O nascimento quando se diz ter nascido um filho de mulher que não deu à luz, que por não se achar grávida, ela quer, porque não houve aí ainda, ou porque não tem havido ainda o parto, né? Ou quando se declara natimorto, né? O natimorto, não tendo nascido ali o neonato, nascido vivo, tá? Também quanto ao nascimento, se houver desconhecimento por parte do agente, se exclui o dolo, conforme previsto no artigo 20 do Código Penal, da exclusão, né? Da exclusão por erro sobre o elemento do tipo. Tá? Pela ação, não há que se falar em falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. O crime a que se refere o artigo 241, ele é especificamente de declaração em relação ao falso documento, pois se refere especificamente
a esta declaração falsa em registro de nascimento. Tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa, por tratar-se de um crime comum que pode ser considerado também como o sujeito ativo, o próprio oficial do registro civil que realiza a inscrição, ou também pode ser também qualquer outro profissional que atestem falsamente o nascimento da criança. O sujeito passivo é o Estado e também o indivíduo que venha a ser prejudicado com o falso registro. O elemento subjetivo do crime é o dolo, que se consubstancia pela consciência livre de promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Neste crime não se exige qualquer finalidade específica, certo? Por ser um elemento subjetivo do tipo, tá? E também por tratar-se de crime instantâneo e de efeitos permanentes, sua consumação se dá com a efetiva inscrição do nascimento inexistente no registro civil. Não bastando aí a declaração falsa ao oficial de registro. Aliás, bastando a declaração falsa ao oficial de registro, certo? Nesses casos em que basta apenas a falsa declaração, o crime se realiza com a inscrição, e ele só vai se realizar se houver a inscrição civil e por circunstâncias alheias à vontade do agente. São duas condições. É de se observar aí que haverá nesses crimes a possibilidade de tentativa, tá? A ação penal, ela é pública incondicionada e é independente de representação do ofendido ou de ser representante legal. O procedimento é comum ou pode ser especial, conforme previsto no artigo 394 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que em razão das alterações que foram promovidas pela Lei 11.719, que adotou os critérios de distinção entre o procedimento ordinário e sumário, tá? E em função da pena máxima combinada à infração penal. E também, e não em razão da pena ser de reclusão ou de detenção, tá? Então, como se vê, o procedimento ele é comum por ser um crime especial, tá? Então, ele por ser um crime comum, certo? E também é uma ação incondicionada, tá? Não é condicionada à representação. Quando se fala do parto, suposto supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, que está previsto no artigo 242 do Código Penal. Prevê o artigo 242 do Código Penal do parto alheio como próprio registrar como seu filho. Dá parto alheio como próprio registrar como seu filho de outrem, certo? Então, quando se dá parto alheio como próprio e registrar como seu o filho de outrem, é o que diz o artigo 242, tá? Ocultar, continuando, né? O filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil, tá? Então, repetindo,
o artigo 242, ele diz aqui, é muito claro, dá parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Tá? Esse é o que presume, é o que nos induz o Código Penal, no seu artigo 242. No seu parágrafo, a pena desse crime é de reclusão de 2 a 6 anos. Tá? No seu parágrafo único, ele diz: se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, tá, tem pena de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena, certo? Esta modalidade aí, do parágrafo único, significa dizer que existe, nesses casos, o perdão judicial previsto no artigo 107, inciso 9, e no artigo 120 do próprio Código Penal. Tá? A finalidade específica desta conduta, ela está consubstanciada na expressão suprimir ou alterar direito inerente ao Estado Civil. Tá? Quando o legislador fala de suprimir, ele se refere à ocultação e ou substituição de recém-nascido. Portanto, o tipo penal prevê várias figuras criminosas nestes casos, né? A de dar parto alheio como próprio, de registrar o seu filho como de outrem, ocultar, registrar seu filho como ele sendo de outrem, né? Ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil, ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Observe, quase que ficou repetido, né? Mas alterando e suprimindo, alterando o direito inerente e suprimindo ou alterando o direito inerente. Tá? O crime, ele é considerado como uma ação múltipla ou de conduta variada. O objeto jurídico deste crime é de tutelar seu estado de filiação, bem como a fé pública dos documentos inscritos no registro civil. O elemento subjetivo, o elemento do tipo, bem como a ação nuclear, ela é aquela de dar, entre aspas, dar parto alheio como próprio, o que significa atribuir a si a maternidade de uma criança alheia. E a punibilidade não está apenas no simples fato de simular a prenhez, mas pelo aparecimento da criança alheia, que advém dano à ordem familiar, com a introdução nela, na família, de um indivíduo estranho, gerando então aí prejuízo aos legítimos herdeiros, a quem de fato caberiam os bens herdados. Quando se diz registrar, tá? Quando se diz aqui registrar, aqui no artigo, certo? Como seu filho, o filho de outrem, consiste no ato de registrar como próprio o filho de outra pessoa, evitando-se com isto que o agente se sujeite ao procedimento legal de adoção. Na hipótese, a criança, ela efetivamente existe, ao contrário do delito previsto no 241, que fala apenas do registro de nascimento inexistente. Aqui fala do nascimento da criança, tá? Quando se diz ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil,
A modalidade criminosa diz respeito que houve o nascimento de uma criança, mas ela é ocultada, isto é escondida, encoberta, de forma que seu nascimento não se torne conhecido. Basta que não seja ela apresentada, certo? Acarretando com isso uma supressão ou alteração de direito relativo ao estado de família. O ato de ocultar, ele suprime este direito que é inerente ao estado civil. Quando se diz substituir recém-nascido, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil, a modalidade delituosa é a troca material do recém-nascido, a qual provoca a alteração no estado civil do infante, que passa a integrar a família diversa da sua, sendo certo que, com isto, os direitos inerentes ao estado de filiação lhe são suprimidos, pois passam a ser exercidos pelo outro neonato, outra criança. Não há aí necessidade de se operar a inscrição de recém-nascido no registro civil, né? O sujeito ativo, ele se dá com o parto alheio, como próprio, e trata-se de crime próprio, pois somente a mulher pode dar parto alheio, como próprio. Este crime, ele é possível de concurso de pessoas. Senão, vejamos, se a própria mãe, a mãe verdadeira, mãe verdadeira como seu filho, como seu, né, como seu filho de outrem, neste caso é considerado crime comum, de forma que qualquer pessoa pode praticar o delito. Tá? Então, quando se fala do ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil, cuida-se também de crime comum, podendo qualquer um ser sujeito ativo. Substituir o recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil, é também crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo, em todas essas modalidades, tem como sujeito principal o Estado. Já no caso de registrar como seu filho, um filho de outrem, o sujeito passivo são os indivíduos lesados com o registro. No caso de ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil, o sujeito passivo é o recém-nascido. O recém-nascido ocultado que tem seus direitos inerentes ao estado civil suprimido, tá? Ou alterado. Já nos casos de substituir recém-nascido, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil, o sujeito passivo é o próprio neonato, substituindo quem tem seus direitos inerentes ao estado civil suprimidos ou alterados. O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado na livre vontade e consciente da parte, de dar parto alheio como próprio, tá? Então o dolo, ele está aí na livre vontade consciente de dar parto alheio como próprio, tá? A forma simples, como já citados no parágrafo único do 242, que é uma forma simples, aquela que fala do perdão judicial, ele vem a tratar desse perdão judicial se o crime é praticado por motivo de
reconhecida nobreza. O referido motivo de reconhecimento, de reconhecida nobreza, é aquele que denota o altruísmo, a generosidade do agente, como no caso de o agente que registra filho como seu, o filho de uma mãe adolescente, miserável, que não tem nenhuma condição de criar o filho, certo? E nesses casos aí, etc., de outros casos, nesses casos, o juiz, em vez de diminuir a pena, ele concede o perdão judicial, pelo qual a este perdão ele constitui um direito subjetivo do réu, uma vez que, e tem que haver, certo? É óbvio, os pressupostos legais para a sua concessão, tá? Da sonegação de estado de filiação, previsto no artigo 243 do Código Penal. Dispõe o artigo 243 do Código Penal que deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Este crime tem pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. O objeto jurídico deste crime é tutelado pelo estado de filiação. E o elemento do tipo, ele tem como ação nuclear o verbo deixar, ou seja, abandonar, largar, desamparar filho próprio ou alheio em asilo, certo? De exposto ou outra instituição de assistência, ocultando a filiação ou atribuindo outra. Nestes casos, o agente omite ou declara falsamente a filiação, o que se quer dizer em outras palavras, que é ignorar a filiação do menor. E como observação, nós temos que entender que o agente ele deve realizar o abandono nos locais indicados no próprio dispositivo legal, seja ele público ou privado, seja ele público ou particular. Do contrário, o crime ele se caracteriza como um crime de abandono de incapaz previsto no artigo 133 e 134 do Código Penal. O sujeito ativo desta modalidade é deixar o filho próprio, né? Somente os pais do infante praticam este crime. Já na modalidade deixar o filho alheio, qualquer pessoa pode cometer o referido crime, né? O sujeito passivo é o Estado e também quem é lesado em seus direitos inerentes ao Estado civil. O elemento subjetivo é o dolo, que está consubstanciado na vontade consciente de deixar a criança em asilo de exposto ou outra instituição de assistência, ocultando a sua filiação ou atribuindo-lhe outra filiação. E também tem que haver o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil do menor. A sua consumação se dá com o abandono. A partir do abandono se dá a consumação. O abandono da criança, né? E por tratar-se de crime material, é possível, a tentativa ela é possível, tá? Então, pode haver tentativa nos crimes por ser de cunho material. A ação penal ela é pública e condicionada.
Tá? Não podemos esquecer, nesses crimes, que em virtude da pena mínima combinada de reclusão, ser de 1 a 5 anos, tá? É possível e cabível o instituto da suspensão condicional do processo, desde que haja manifestação do Ministério Público, o que está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Vamos ficar por aqui. Acabamos de falar dos crimes contra o estado de filiação, que reza o Código Penal no seu artigo 241 ao 243. Na nossa próxima aula, nós iremos, nós demos a 39 aula, agora a 40 aula. Nós iremos falar do capítulo 3, certo? Do capítulo 3, do título 7, que é os crimes contra a família. Estamos falando dos crimes contra a família. No seu capítulo 3, trata dos crimes contra a assistência familiar, que estão previstos no seu artigo 244 ao 247 do Código Penal. Então, na nossa próxima aula, nós estaremos falando e tratando deste assunto dos crimes contra a assistência familiar. Aguardo todos vocês na nossa próxima aula e até lá. Um forte abraço a todos e repito, façam sua inscrição, me ajudem, façam comentários para que eu melhore o conteúdo da aula. Obrigado e até a nossa próxima aula.